Você quer ser salvo? Diga, eu quero, em nome de Jesus. Pronto, eu quero ser salvo. Então vamos lá. Se você quer ser salvo do coração, não é da boca para fora, pronto. Você, só pelo fato de você externar, de você declarar esse sentimento, Jesus já está conduzindo aí o processo. Pode ficar tranquilo. Eu acredito até que você já tenha esse sentimento dentro de você, porque você está aqui assistindo o meu vídeo. Então Jesus já conduziu o processo. Ele já está conduzindo o processo. Existem anjos que devem ter chegado na sua vida. Ele sempre manda os anjos. Assim foi na minha vida e eu acredito que seja na vida de todo mundo. Que vão conduzindo você. Do nada chega um parente, do nada chega um amigo, do nada chega uma pessoa estranha e que fala alguma coisa para você que toca seu coração. Por quê? Porque seu coração já queria. Aí pronto, a partir do momento que você quer, está na passagem do filho pródigo, onde Jesus, através de uma parábola, ele diz isso. O filho pródigo, quando ele quer se arrepender do que fez e quando ele quer voltar para casa, aí Deus abre os braços. Deus já está aí junto de você. Ele só quer que você queira. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Você precisa querer. Você precisa querer. Ele não vai forçar você a se salvar. Não vai. Ele vai ajudar você a se salvar. Ele vai mostrar o caminho da salvação. Mas ele não vai forçar você a se salvar. Ele não força ninguém a nada. Senão ele teria impedido Adão de cometer o pecado original. Senão ele teria impedido Lúcifer de se voltar contra ele, de se rebelar contra ele e junto com o terço dos anjos do céu ter caído ter tido a primeira queda, ter vindo para a terra. Bom, então é isso, você tem que querer. Quer? Quero. Então vamos lá. Primeira palavra. Qualquer pessoa está em 1 João 4,15. Esse 1 João 4,15, toda vez que vê um número antes do profeta, antes do evangelista, antes do nome, quando vem um número, significa normalmente carta. É uma carta. Então está nas epístolas. João escreveu isso. Não é o evangelho de João. São as epístolas de João. A epístola. Então, 1 João 4,15. É diferente de João 4,15. É 1 João 4,15. Qualquer que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Bom, estamos analisando um texto. E nós vamos avançar para o contexto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Deus como sendo seu único Deus e aceitar Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, unigênito, que salvou a humanidade. Quando você aceita Deus dentro de você, aí você começa o processo de salvação. Deus, quando Ele está dentro de você, você já está praticamente salvo. Por que já está praticamente salvo? Porque não é somente dizer da boca para fora que Deus está dentro de você. É sentir, é saber, é ter confiança, ter fé de que Deus está dentro de você. Quando você diz que Deus está dentro de você e que você aceita Deus como sendo o seu único Deus e tem fé nele, aí pronto, aí o caminho já está pronto. Agora, para aqueles que acham que é somente dizer que Deus está dentro de você, vamos a outro texto para tentar formar um contexto. Então vamos lá. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, em Deus, também deve andar como ele andou. Pronto. Aí amarra. Existe uma amarração, porque a Bíblia, ela é um conjunto de textos. E esse conjunto de textos tem que ser analisados em cima de um contexto. Por isso que o estudo da palavra, a leitura da Bíblia, ela deve ser feita por completo, para que você veja as amarrações que brilhantemente Deus fez e que fazem com que você venha a ter compreensão das coisas quando você analisa
o contexto por inteiro. Mas o que é andar como ele andou? Deus andou aonde? Deus andou aqui na terra. Quando ele encarnou, se despiu de sua glória e viveu como humano que nós somos, realizando a obra que todo mundo conhece. Então, quando você estuda a palavra, na palavra te mostra como foi que Deus andou. A palavra te mostra o que Deus fez, o que Deus quer. Então, a partir daí, você começa a entender o que é a salvação. A salvação nada mais é do que isso. A salvação não é simples. Você confessar Deus, você admitir que Deus é o seu único Deus e que Ele mandou seu Filho unigênito para salvar a gente. Que salvação foi essa? Né? O que é o Cristo Salvador? Isso é muito importante. O que é o Cristo Salvador? Por que essa salvação? Eu não entendo, eu não sou religioso. Eu estou sentindo esse desespero, eu estou sentindo essa angústia, eu estou sentindo esse vazio, eu quero ser salvo, mas eu não entendo disso. Então eu vou explicar para você, simples assim. Ó. Existiam leis anteriores à chegada de Jesus Cristo. Eram as leis mosaicas, alguns chamam de as leis contidas no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos e mais outras determinações de Deus. E essas leis eram muito rígidas, muito rígidas. A humanidade precisava naquela época dessas leis, porque a humanidade era muito bruta naquela época. A gente está falando de 5, 6 mil anos atrás. Não é? Então você imagine que até pouco tempo não, nos dias de hoje, agora eu falando com você aqui, hoje é dia 14 de novembro de 2021, eu estou gravando esse vídeo a 1h25 do dia 14 de novembro de 2021. Agora, nesse momento, lá na África, existem pessoas escravas sendo vendidas. Então, isso está relatado aí, é só botar no Google, escravos na África, euforia de escravos hoje no século XXI. Eu já disse isso em outro vídeo, uma história que me tocou muito, é a história de que aquela atriz, Angelina Jolie, na época ela era casada com Brad Pitt, ambos atores hollywoodianos, eles costumavam ir à África periodicamente com o propósito de fazer caridade, e a caridade que eles faziam, uma das caridades que eles faziam, era comprar a liberdade de escravos. Hoje, século XXI, agora, está acontecendo isso lá. Então você imagina há 5 mil anos atrás. Aí, eu só arrematando, um desses escravos que ela comprou, um dos filhos dela, um dos filhos do casal, Brad Pitt e Angelina Jolie, assim foi divulgado na época, ele é um desses escravos. Então, imagine há 6 mil anos atrás, como era essa humanidade, hein? Quando Adão saiu do paraíso, a humanidade se transformou em algo muito rudimentar. E é isso, a coisa, ela foi criando essa necessidade da intervenção divina para poder salvar, porque senão não ia conseguir salvar. Então vamos lá. Primeiro admitir o Deus. Então o que foi que aconteceu? Por que da salvação? Então, essas pessoas elas foram sendo conduzidas através de leis rígidas antes da chegada de Jesus. Essas leis elas foram implementadas através, se eu não me engano, 2000 anos antes de Jesus chegar, através de Moisés, que foi o autor dos 5 livros do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Essa é a minha crença. Há quem divija disso, eu não divijo, eu tenho uma fé
Eu tenho uma crença de que foi Moisés. E é a minha crença, a minha fé, foi o que eu absorvi da palavra. Foi Moisés quem escreveu os primeiros livros e ainda acredito que ele tenha escrito um salmo, o Salmo 90, e mais o livro de Jó. Bom, mas vamos lá. Então Moisés, ele estabeleceu através de Deus essas leis rígidas. E muita gente foi condenada ao inferno. Por quê? Porque não cumpriram os mandamentos de Deus. O que são os mandamentos de Deus? Aí muita gente acha assim, é uma ordem, então tem que cumprir e vai ser salvo. Deus sabe, na majestade dele, na magnitude dele, ele sabe qual o caminho, então ele apenas mostra o caminho. Você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que se comportar dessa forma para poder ser salvo. E as pessoas não se comportaram dessa maneira. Muitas pessoas infringiram essas leis. Então o que foi que Deus fez? Deus fez um sacrifício muito grande. Por isso que o nome de Jesus também é conhecido como sendo o Cordeiro de Deus. Porque naquela época era muito comum você fazer sacrifício de animais. Veja bem que eu estou falando de uma humanidade bruta, né? O sacrifício do animal, porque o animal era um bem valiosíssimo. Então você tem que se despir daquilo que é importante para você para fazer o sacrifício para Deus. E o animal, ele era algo de valor, era o maior, era a coisa de maior valor que existia naquela época para o homem, era o animal. Então você sacrificar uma ovelha boa, você sacrificar uma cabra, era algo... Então existia esse sacrifício para poder agradar a Deus. O que foi que Deus fez? Para poder mostrar à humanidade o quanto ele estava disposto a ir. Ele sacrificou o filho dele. Aquilo que muita gente não queria que Abraão fizesse quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaac. Muita gente ficou, meu Deus, como é que ele vai sacrificar o próprio filho, não sei o que, pronto. Muita gente ficou com pena de Abraão, se compadeceu com Abraão e não quis que Abraão sacrificasse seu filho. E gostou e festejou pelo fato do anjo ter impedido o sacrifício de Isaac. Deus fez isso. Ele sacrificou o seu filho. Ele sacrificou o seu filho. Por que ele sacrificou o seu filho? Porque seu filho desceu à terra, se despiu da glória e, como humano, morreu. E depois venceu a morte. Mas ele morreu, ele foi sacrificado. Imagine você ver seu filho ser sacrificado. Aquela angústia que gerou em todo mundo naquela passagem que Abraão vai sacrificar Isaac para Deus. Que Deus pede esse sacrifício. Sabe aquela angústia de ninguém querer ver o filho de Abraão sacrificado? Pois Deus viu o filho dele sendo sacrificado. Com que propósito? Aí é que vem. É a chavezinha da coisa. O propósito de Jesus ter se sacrificado, ter assumido os nossos pecados, ter sofrido, ter tido morte de cruz e ter vencido a morte, foi com o intuito de absorver para ele todos os nossos pecados. Então ele trouxe a possibilidade de uma salvação que não existia. Estava todo mundo condenado. Todo mundo condenado, porque todo mundo era pecador. Ninguém conseguia viver e morrer sem ter infringido as leis mosaicas. Então estava todo mundo condenado. Deus veio e salvou todo mundo. Salvou todo mundo, possibilitou a salvação de todo mundo. Está todo mundo salvo. Mas aí vem o contexto, né? Está salvo com relação às leis mosaicas. Mas você que está aqui vivendo nesse mundo agora, você tem o seu livre-arbítrio, você tem decisões que você toma. Apesar de você achar que não, né? Mas quem toma as decisões é você. Então, a possibilidade da salvação, por isso que o nome da minha cidade se chama Salvador, por causa disso, porque é o Cristo Salvador. Quem salvou, é o Redentor, foi quem redimiu a gente dos nossos pecados. Entendeu? Ah, então quer dizer que isso aqui é Redentor? É o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Redentor, esse nome, Redentor, é que redimiu, perdoou os nossos pecados. E aí, pronto, está todo mundo apto a ser salvo. E o que é que faz para ser salvo? Vou dizer aqui para vocês. Primeiro, aceitar Deus como sendo
o seu único Deus Salvador, aceitar Jesus Cristo, o único Deus Criador, perdão, aceitar Jesus Cristo como sendo esse mesmo Deus que é Filho e que é Espírito Santo também. Isso aí é um mistério que você vai entender com a leitura da palavra. E você tem que entender que esse Cristo salvou você. Agora você quer ir porque continua existindo o livre-arbítrio. Deus não vai dizer assim para você: eu vou fazer tudo de bom e de melhor para você, ainda que você não queira. Não, Ele não faz isso não. Ele quer que você queira. Ele vai proporcionar para você sempre o livre-arbítrio, porque você é livre, cara. Olha que coisa maravilhosa. Você é livre. Então vamos lá. Então, 1 João 4,15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Mas para Deus permanecer em você, vem a outra. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E como é que ele andou? É na palavra. Aí você tem que ir para a palavra. Você tem que andar de acordo com a palavra. É da noite para o dia? É de uma hora para outra? Não. Mas eu já disse que o importante é querer. Querer de verdade, de dentro do coração. Aí Deus vai conduzindo. Aí vamos a outras palavras que confirmam o que eu estou dizendo aqui. Outras passagens. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? Termina o versículo dizendo. A palavra de Deus. Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É através dela que você vai vencer tudo na vida. Tudo. Não há tentação que você não possa resistir e não há provação que você não possa vencer. Então, com essa espada na mão, qual é a espada? A palavra. Com essa espada na mão, você vence tudo. Salmos 119, 81. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Então, a palavra conduzindo para a salvação. Aí vem 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses está lá nas epístolas. 2 Tessalonicenses 2,13. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Não, perdão, esse daí é o Salmo 119, 41. Perdão. O 2 Tessalonicenses 2,13 diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Verdade, em termos bíblicos, é palavra. A verdade está na palavra. Então, palavra e verdade são sinônimos na Bíblia. Certo? Então, repetindo, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, a fé na palavra, a fé na verdade. Aí vem Atos 13,16. Homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus. Temer a Deus, vocês podem entender hoje, como sendo ter fé em Deus. Então, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Tudo na palavra. E só para terminar, existem outros diversos versículos, mas para que não fique uma coisa muito prolongada, vocês já entenderam a essência da coisa. Então vamos lá. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então a promessa passando pela verdade e conduzindo à salvação. Bom, então é isso. A minha finalidade de hoje era mostrar para você, você que quer ser salvo, você que está disposto talvez a abrir mão das suas convicções para ser salvo,
Você que quer entender como é que se faz para ser salvo, porque você está desesperado, porque você está angustiado, porque você está sentindo um vazio dentro de você, ou a soma de alguns desses fatores, é para você. Continue me seguindo, continue assistindo os meus vídeos, porque eu vou explicar como é que a coisa funciona. E cabe a você querer ou não ser conduzido por esse caminho. Eu espero que você queira. Tá bom? Então, um forte abraço. Mais uma vez, saúdo vocês com a paz do Senhor. E que a graça de Jesus Cristo caia sobre vocês. E depois a gente vai falar sobre essa graça. A graça de Jesus Cristo nada mais é do que esse presente maravilhoso que Ele deu pra gente, que é a salvação.